Bom dia, meu nome é Guilherme e hoje nós vamos falar sobre Avogadro. Quem foi, suas contribuições, suas homenagens e algumas informações extras que podem colaborar. Seu nome era Lorenzo Romano Amedeo Carlo Avogadro. Ele foi um conde de Quaregna, que é uma cidade na Itália, e ele nasceu na cidade de Turim, em 9 de agosto de 1776, e faleceu em Turim também em 9 de julho de 1856. Resumindo, ele um mês faltando para ele fazer 80 anos, ele faleceu. Ele foi um advogado e físico italiano, um dos principais cientistas a distinguir átomos e moléculas. Ele é mais conhecido também por suas contribuições para a teoria molecular. Em sua homenagem, o número de entidades, tipo átomos, moléculas, íons e outras partículas presentes em um mol dessa substância é conhecido como constante de Avogadro, cujo valor é de 6,02 vezes 10 elevado à 23ª potência. Por exemplo, o que a gente pode falar sobre essa constante que é bem interessante? Vamos dar o exemplo aqui de H2O. Então, o que seria tipo a questão de H2O? Seria, por exemplo, como é um átomo de oxigênio e dois de hidrogênio, é 1, que é 6,02 elevado vezes 10 elevado à 23ª potência, e dois átomos de hidrogênio que tipo, é o mesmo valor. Esse número em questão é o número de Avogadro, como nós podemos ver nesse slide aqui. Aqui está um número um pouco mais extenso, resolvi falar de forma mais resumida, mas é basicamente isso. Esse é um número de Avogadro. E essa foi a principal contribuição dele para história da física em geral, tanto que esse número foi utilizado em diversas outras teorias tipo, da física, e diversas outras descobertas utilizaram essa mesma constante, tanto que ele foi citado tipo, em outros projetos que o Luiz Felipe vai falar a seguir, que são as homenagens. Boa noite. Então, em questão das homenagens, ele foi principalmente homenageado durante a noite do Prêmio Nobel, onde o físico francês Jean Perrin, em 1909, propôs nomear a constante em honra a Avogadro. Nessa noite, o Perrin ganhou o Prêmio Nobel de Física, devido, em grande parte, ao seu trabalho na determinação da constante de Avogadro, por meio de vários métodos diferentes. E eu também vou explicar agora sobre alguns cientistas brasileiros e algumas ações importantes que eles tiveram para a história também. Como é, por exemplo, o César Lattes, mais conhecido como Cesare Mansueto Giulio Lattes, né? Filho de imigrantes italianos, nasceu em 1924 na cidade de Curitiba. Foi um dos grandes cientistas brasileiros, né, o mais brilhante da sua geração. Com apenas 23 anos, ao lado do cientista inglês Cecil Frank Powell e o italiano Giuseppe Ocellini, descobriu uma partícula no interior do núcleo atômico, que garante a coesão do átomo, o Meson Pi. Outro grande cientista brasileiro foi o médico e cientista Oswaldo Gonçalves Cruz, mais conhecido como Oswaldo da Cruz. Nasceu em São Luís do Paraitinga, São Paulo, em 5 de agosto de 1872. Graduou-se na Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro em 1892, apresentando sua tese de doutorado, A Veiculação Microbiana pelas Aves. Antes de concluir o curso, já havia publicado 2 artigos sobre microbiologia na revista Brasil Médico. Em 1903, após voltar ao Brasil da Europa, onde estudou bastante sobre as vacinas, criou um projeto para a erradicação das doenças de febre amarela e varíola. E em 1904 conseguiu convencer Rodrigues Alves a decretar a vacina obrigatória, que gerou a famosa revolta das vacinas. E o terceiro e último cientista que eu irei falar hoje é o Carlos Chagas. Carlos Chagas tinha o nome completo como Carlos Ribeiro Justiniano das Chagas, nasceu em Oliveira, em Minas Gerais. No dia 9 de julho de 1819, formou-se médico na então Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro. E teve como um dos seus grandes mestres, o Oswaldo Cruz.
Sob sua tutela, iniciou estudos sobre a malária e técnicas de sanitarismo para reduzir as epidemias próximas às áreas urbanas. Durante uma expedição de volta à sua cidade natal, em Minas Gerais, na cidade de Plassans, se deparou com uma doença que até então era desconhecida. Após a descoberta dessa doença, ele a nomeou a mesma como doença de Chagas, como é o nome que nós conhecemos hoje em dia. E é isso, são esses três cientistas brasileiros que foram bem importantes para a história também, e a homenagem feita por Avogadro no Prêmio Nobel. Exato, então esse é o resumo. A gente falou um pouco sobre a história de Avogadro e nós quisemos também contribuir com 3 cientistas brasileiros para mostrá-los aqui também e citá-los, que é muito importante, já que no Brasil nós não temos uma grande contribuição científica por parte da população, a gente não tem um apoio no geral, mas é para mostrar que aqui tivemos sim grandes cientistas e que a gente tem um peso histórico nesse aspecto. Então é muito importante nomeá-los, citá-los e mostrar suas contribuições, assim como a do próprio Avogadro, que é um dos pioneiros da física por conta dessa sua constante. Esse foi o nosso trabalho, espero que vocês tenham gostado. E é isso aí, muito obrigado. Bom dia. Muito obrigado e é isso.